Amores e amoras, hoje a gente vai falar sobre batimento de massa. Cada batimento vai dar uma textura um pouco diferente para sua massa, então é importante que você fique atenta a ele, tá? Um dos métodos que é muito utilizado, principalmente quando você vai fazer uma massa de chocolate, um red velvet, é o método de adição ou método direto. O que significa ele? Significa que você vai pegar e misturar todos os seus líquidos, depois você vai pegar os secos, vai agregar aos líquidos, isso pode ser feito manualmente, e vai colocar na forma para assar. Simples assim. Um exemplo de massa que você pode fazer dessa forma é a massa de chocolate ou red velvet, atentando que isso vai influenciar na textura da sua massa. O outro método, que é um dos métodos acho que mais conhecidos, principalmente porque é muito utilizado na massa amanteigada, é o método cremoso. O que é o método cremoso? É quando você pega a gordura, a manteiga, e bate com açúcar. Você vai bater aquela mistura ali até que aquela mistura fique fofinha, leve, o que significa que ela vai estar com muita bolha de ar ali. Quanto mais bolha de ar aquela mistura tiver, mais o seu bolo vai ser leve e suave no final. Depois que você faz aquela mistura bem leve, fofa daquela manteiga com açúcar, aí sim você vem com os outros ingredientes. Você vai acrescentar a sua farinha, vai acrescentar o seu líquido, o fermento e vai colocar para assar, tá? Um outro método de batimento que é muito conhecido também é o método espumoso. O que é o método espumoso? É simplesmente o batimento do ovo. Vai ser o batimento do ovo que vai dar aquela aeração e vai ser responsável pelo crescimento da massa. Se não somente ele, pelo menos o principal responsável pelo crescimento da massa. Aquele método tradicional espumoso é quando você bate o ovo, depois você acrescenta o açúcar e a farinha. Simples assim, característica do pão de ló tradicional. Mas algumas receitas podem trazer outros ingredientes, podem incorporar também ali gordura, líquido e eventualmente até um pouco de fermento também, tá? Um quarto tipo, que não sei se chega a ser bem um quarto tipo ou um subtítulo do método cremoso, é o método cremoso reverso. O que é um método cremoso reverso? É um método um pouquinho diferente do cremoso tradicional. Por quê? Porque você vai pegar a farinha de trigo e vai bater com a manteiga. Para quê? Para que aquela manteiga, para que ela abrace, entre aspas, a sua farinha, os granulos da farinha, e proteja aquela farinha da umidade que vai entrar, né, dos líquidos que vão entrar na massa. Quando você protege os granulos da farinha, faz com que o glúten não desenvolva. O glúten desenvolve em contato com o líquido. Então, se ele não vai entrar em contato com o líquido, ele não vai desenvolver. Então, você vai proteger a farinha, vai fazer aquele batimento, depois você vai começar a vir com os outros ingredientes. Aí depois você vem com o açúcar, com os seus ingredientes líquidos e depois com o fermento. Esse método de batimento ele serve para você obter um bolo úmido e leve, mas você tem que ficar atento porque ele não serve para qualquer massa de bolo, tá ok?